Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, né? Eu quero aqui mandar um forte abraço a todos os meus amigos ateus, agnósticos, livres pensadores, as pessoas que estão saindo da religião com nossa ajuda, né? A se libertar dessa prisão mental, se libertar desse mundo de fantasia, se libertar dessas mentiras. Quero mandar um forte abraço também a todos os inscritos do canal, aos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos, conhecendo o meu trabalho, não só como o meu, mas de todos vocês. A minha intenção aqui é tentar ajudar você a buscar o caminho da luz para iluminar aonde você está perdido pela escuridão da ignorância, certo? Meus amigos, estou trazendo esse vídeo hoje, como realmente tinha falado, tinha sofrido um acidente, estou voltando aos poucos, né? Estou ainda seguindo um procedimento médico aí, até mais ou menos 90 dias, certo? E mesmo assim, estou tentando vir aqui porque estou vendo que o ateísmo precisa de união, né? O ateísmo precisa ganhar aquela força e estou vendo muitos desentendimentos. Mas beleza, não vem o caso nesse vídeo agora. O que eu quero trazer para vocês hoje é um assunto para nós falarmos sobre a oração, certo? A oração, o efeito da oração. Você pede para um protetor, você pede para um salvador, você pede para um guia, você pede para alguma coisa que te proteja e faça alguma coisa, mas no fim você vê que não faz nada, certo? E eu vou trazer aqui sobre um arquivo, né, que se encontra no jornal aqui da minha cidade, Jornal de Piracicaba, que geralmente no jornal eles fazem essas preces, né, eles fazem aqueles pedidos. E aqui eu vou ler para vocês uma pessoa que teve uma conversa com Jesus, certo? Essa oração é para você conversar direto com Jesus e para você pedir a Ele algo. E esse algo com fé seria concretizado, como liga aquela passagem de João 14, 12, 14, né? O 14, 12 lá, não estou me recordando muito. Então vamos aqui, ó. Conversa com Jesus. Conversa com Jesus todos os dias durante 9 dias. Quer dizer que essa prece, você tem que conversar com ele durante 9 dias e fazer isso daqui que eu vou ler para vocês. Exatamente o que está aqui, você tem que fazer e depois repassar isso daqui. Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo, Pai e Senhor do Universo. Aqui eles colocam Jesus como Deus, né? Vocês veem que a grande diferença é que no Velho Testamento nós vemos um Deus, mas nós vemos um Deus diferente, um Deus mau, um Deus totalmente genocida, egoísta, mesquinho, ciumento, invejoso. No Velho Testamento ele está isso. No Novo Testamento já deu uma modificada, sendo o seu filho ser um pouco mais pacífico, certo? Aí nós vemos a diferença que tem entre esses dois. Só que os católicos, né, eles têm a mania de falar que Jesus Cristo é Deus, ele veio encarnado em pessoa e ele se tornou Deus, quer dizer que ele morreu por ele mesmo. Isso aí é uma é uma porrada de coisa que tem para você estudar, para você chegar a esse determinado ponto, para você entender bem como que é essa história maluca do cristianismo, né? Essa invenção que foi colocada dentro da Bíblia. Pai e Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Quer dizer que ele faz o paralítico andar, né? O leproso ser curado, mas isso acontece isso dentro das páginas da Bíblia, né? Dentro daquele livro que todo mundo tem, quase muito não leem. Mas o engraçado é que isso é colocado como se fosse um conforto para as pessoas, mas é um conforto mentiroso, um conforto que agrada você no momento, mas quando você praticamente leva tudo isso em prática, coloca em prática isso na vida atual, na nossa realidade, nada disso funciona. Nada disso é funcional, tudo é ilusão, tudo cai o quê? Cai sendo desmascarado. Essa é a verdade. Lá ele curava, podia fazer milagres, fazia lindas coisas, mas hoje na vida real ele não socorreu uma pessoa, se não for pela mão da ciência, da própria medicina, injeções, né, medicamentos, antibióticos para prolongar a nossa vida um pouco mais ainda. As pessoas não conseguem enxergar isso, sempre eles dão o quê? A credibilidade a deuses ou essas fantasias enganosas, né? A essas ilusões. Mas na Bíblia ele pôde fazer tudo, tanto uma porrada de milagre que ele fez lá, dentro de um livro, nada registrado, apenas naquele livro. Outras pessoas que registraram seus milagres fora isso,
for alguma coisa, são todos impostores, né? Porque eles queriam que essa crença ela ganhasse o que é força e ela viesse à tona com tudo. E foi realmente o que deu certo. O cristianismo se tornou praticamente uma das mais faladas aí e uma das mais doutrinadas assim afora, né? No caso. Então, o morto voltar a viver, o leproso a sarar. Só nas páginas da Bíblia, né? Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabes, divino amigo, que preciso alcançar de vós esta graça. Aí está um parênteses aqui, né? Pede-se a graça com fé. Aí você vai fazer aquela oração, né? Eu vou deixar bem resumido aqui, para as pessoas não entendem e às vezes vem sendo sem educação com nós, vem nos atacar, vem nos julgar por isso e aquilo. Quando você não consegue alcançar alguma coisa, isso acontece nas igrejas também, pode ter acontecido, né? Com várias pessoas aí, aconteceu comigo, que você pede algo e não acontece. Aí você vai e conversa com a pessoa. O que a pessoa vai falar para você? Que foi falta de fé. A sua fé não foi o suficiente para fazer com que essa prece fosse atendida. Na verdade, a fé só existe porque não tem como provar algo que não existe. Então, pela fé, mantém você o quê? Preso a acreditar nisso, preso a acreditar numa ilusão, preso a acreditar numa mentira. E assim vai, galera. E assim vai, meus amigos. Por isso que eu falo, a fé, ela acaba cegando a pessoa pela crença. Falou que pede-se de graça com fé, né? A minha conversa convosco, mestre, me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. De novo, né? Parênteses, pede-se a graça com fé. Fazei divino, Jesus, que antes de terminar essa conversa que terei convosco durante 9 dias, alcance esta graça que eu espero com fé. Como gratidão publicarei esta oração, para que outros que precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Vossa misericórdia, segundo as pessoas leram a Bíblia já, tem uma passagem lá que se Jesus fosse mesmo de paz, como fala, ele não colocaria os seus familiares contra seus familiares. Hoje nós vemos que a palavra que Jesus falou em Mateus 10:34, ela se cumpre uma grande parte, porque quando você não concorda com uma determinada ideia de religião ou de religiões ou de crenças, né? Você não concorda com isso, as pessoas vêm te atacar, as pessoas viram a cara com você, você se torna adversários, assim, dela, no caso, né? Se tornam às vezes até inimigos, justamente por causa dessa ideia. Então, Mateus 10:34, ele deixa bem explicado que ele queria que adorasse ele só. E aquele que não seria digno dele, né? Estaria lascado, e outra, ele teria que ser bajulado. Aí entra numa parte, uma coisa com o Deus bíblico. Aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, né, cristão, dependente de outra religião, você trocaria o seu pai ou sua mãe que você tem ainda vivo por um mero salvador que você nunca viu na vida? Será que você fazia isso? Você às vezes pode até não querer fazer isso, porque você vê seu pai e sua mãe como as pessoas que você mais ama no mundo, né? Mas eu já conversei com pessoas que amam Deus em primeiro lugar, quer dizer que o pai e a mãe dele, né? Que deu a vida por ele, que se não fosse por aquela gestação, uma vida que estava dentro daquela pessoa, gerasse outra, ele não vivia, mas ele dá a vida dele a Deus e deixa aquelas pessoas que são reais, são palpáveis, né? São tocáveis, que está no lado dia a dia dela, e acabam deixando ela de lado por uma simples fantasia, por uma ilusão. É isso que acontece. Realmente a verdade é essa. Infelizmente é isso, né? As pessoas são presas a ilusões porque elas veem aquele meio de conforto. E aí eles acabam pedindo orações, né? Preces, alguma coisa, com aquela fé determinada que eles têm, e eles acham que aquilo vai concretizar. Na cabeça deles acontece. Eles falam com eles mesmos, eles pedem para eles mesmos, sendo que nada tem, assim, nada é efetivo, nada funciona, né? Então vocês veem que aí praticamente a oração, ela é o quê? Ela é justamente um efeito placebo. Ela não tem funcional algum, mas lhe satisfaz de forma, né, que você se agrade com aquilo que você está falando,
ou que você acha que você está conversando com algum salvador, alguma entidade divina. Essa é a verdade. E eu também, como eu saí da religião, eu pedia prece, eu fazia oração, né? E nada disso aconteceu. E eu tenho certeza que não acontece com nenhuma pessoa, a não ser que quando ela está falando com ela mesma, tudo bem, ela até esse ponto aí, beleza, né? Mas quando ela ouve alguma voz, desculpe falar, meu amigo, minha amiga, religioso, vai se tratar porque o caso é meio grave, certo? Porque você faz a sua oração e ninguém responde, ninguém fala com você porque não existe. E se chegar a falar com você, é realmente dentro da sua mente que isso está falando. E isso vai acusar você a falar a outras pessoas que você recebeu uma mensagem de tal pessoa, de tal salvador, de tal entidade poderosa que se encontra aí no meio de muitos, né? Então daí ela fazei divino que Jesus, que antes de terminar essa conversa, que terei convosco durante 9 dias. Aqui está falando para você falar com ele durante 9 dias, você tem que fazer essa prece, certo? Eu alcance essa graça que eu espero com fé. Como gratidão publicarei esta oração, para que outros que precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Como eu já tinha falado, estou visando aqui de novo, né? Ilumina meus passos, ainda como o sol ilumina todos os dias o amanhecer e testemunha nossa fé, por graça alcançada. Aqui essa pessoa publicou esse artigo no jornal, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Vendo aqui, ó. Ó. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Conversei com Jesus. Tá vendo aqui? Certo? Essa pessoa, ela publicou porque ela deve ter alcançado essa graça. Então essa pessoa falou 9 dias com ele. Durante 9 dias que ela fez essa prece, essa oração, ela tinha diálogo com ele, né? Isso na mente dela. E quando alguma coisa acontece na nossa vida, pessoal, não é às vezes por causa de oração, não é porque você pediu, é porque acontece. Às vezes acontece para qualquer pessoa, só que de diferente forma. Não conforme você pediu, não conforme você fez sobre essa prece ou sobre essa oração. E uma coisa acontece determinadamente diferente de outra. Só que o que as pessoas ligam a isso? O poder da oração, o poder da prece, né? Aquele poder que ela pede aquelas palavras, que ela fala com ela mesma e ela acha que aquilo tem algum efeito e não tem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A minha esposa trabalha numa rotisserie, certo? Ela é ateia, ela não acredita em nada também. Eu acho que ela é ateia bem primeiro do que eu, né? Porque quando eu ia com ela no ponto de ônibus, que eu despedia dela, eu falava, vai com Deus, né? Fica com Deus, e ela não respondia nada, e às vezes eu cobrava ela. Eu era tão ignorante, tão estúpido, que eu não percebia isso, né? Porque eu estava o quê? Preso no mundo da religião, ainda presa à crença. Eu já não estava em igreja, mas eu tinha aquela fé ainda, eu acreditava em algo, né? Porque quando você sai da igreja, o que acontece? Você não vira ateu de uma hora para outra. Não, são processos na sua vida. Você sai da igreja, né, que as pessoas falam que é o desengrejado, no caso. Depois você se torna agnóstico e depois você parte para o lado do ateísmo. Então são processos e não são processos rápidos. Como as pessoas falam, eu virei ateu, eu tenho raiva de Deus, isso, aquilo. Raiva nós temos um ponto porque nós fomos enganados. Como você ficaria sabendo que você seguiu anos uma religião, você seguiu anos uma doutrina, né? Assim, vamos dizer, coisas religiosas, no caso aí, né? Oração, preces, ser devoto, isso, aquilo, todas essas coisas aradas aí. E no fim você sabe que não existe nada. Como você ficaria, né? Sabendo que isso não existe porque você estudou, você buscou conhecimento. Então tá aí. E tem pessoas que não aceitam isso daí. Tá, mas voltando. E lá reza todo dia, né? Todo dia ela reza lá, né? Eles rezam, né? E ela às vezes fica no meio, mas ela fica com a boca dela em silêncio, ela mesmo fala, né? Porque ela não acredita em merda nenhum. E o ambiente lá, a rotisserie é um ambiente meio assim, vamos dizer, corrido, né? É telefone, encomenda, isso e aquilo. E todo dia eles rezam. A mulher lá parece que duas lá são espíritas, né? Eles acreditam nos espíritos de luz, nos espíritos encarnados, naqueles espíritos evoluídos, que é outra farsa do espiritismo, né? Que quem consegue conectar com esses espíritos desencarnados, esses espíritos de luz, espíritos divinos,
espíritos evoluídos que falam, é somente uma pessoa. Outra pessoa não tem essa conexão. Mas ela repassa de uma pessoa para outra e aquela pessoa acaba acreditando naquela mentira, né? Que eu já ouvi até pessoas falando aí que tem até um lugar numa dimensão aí que os espíritos eles estudam. Você vê o absurdo que é o espiritismo também. A única coisa que eu acho bonito, lindo do espiritismo é a caridade que eles fazem contra a pessoa, né? Para as pessoas assim. E não precisa ter uma religião para você ser caritário. Você ajuda a pessoa sem ter uma religião. Você ajuda a pessoa porque você vê que a pessoa necessita de uma ajuda, ela está precisando de uma mão. E se você não estender essa mão, nenhuma mão vai estender a você e essa pessoa vai ficar necessitada, a não ser que você estenda a sua para ajudar. Beleza? Fechando aqui. Então, na reza, o que acontece, meus amigos? Eu quero mostrar isso para vocês e falar que a oração não tem efeito algum, porque é verdade. É mentira essas coisas. Isso dá enganação. Quem criou essas orações, esse tipo de prece, foi a própria Igreja Católica, foram as próprias igrejas que criaram isso para saber que as pessoas seriam presas a isso, né? Elas viriam que elas teriam algo para quem ela pedir, algo para quem ela ajoelhar, às vezes se humilhar, né? Porque está acontecendo isso e aquilo. Então esse às vezes é o que é o propósito da religião, num ponto. Tem muitas coisas boas, mas não vou falar aqui, certo? Só que tem as coisas ruins também, que são as pessoas que exploram as pessoas pela própria fé das pessoas humildes, né? Mas voltando a falar da oração. E o que acontece? Lá é rezado todo dia. A própria dona do estabelecimento, ela maltrata as pessoas, ela vive assim, não consegue viver bem, né? Então o ambiente se torna, às vezes, vamos dizer em palavras, por isso que muitos falam, né? Nossa, aqui está um inferno, né? Essa palavra acabou pegando em muitas ocasiões aí, mas não vou misturar aqui, né? Inferno está falando da ocasião do lugar, que eles apegam a isso, que muitos sabem que o inferno, a tradução lá não tem nada a ver, né? Que é o inferno de Hades, era o inferno da mitologia grega, foi transliterado aí, erro de tradução, né? E até na Bíblia tem uma passagem que fala do buraco para onde nós vamos, que nada mais é sepultura. E o que acontece? Rezando no ambiente, se essa oração tivesse feito, o ambiente não era para ser calmo, não era para todo mundo trabalhar numa harmonia, numa paz, numa calma, mas não é assim. A minha esposa tem dia que ela chega aqui, ela está estressada, às vezes ela chega chorando, né? Que as pessoas maltratam, faz isso e aquilo por causa da correria, não entende o lado da pessoa, né? Xinga, ofende. Agora eu pergunto se a oração tivesse feito, esse lugar era para estar desse jeito? Lógico que não. Era para ser um ambiente calmo, vamos dizer, um ambiente de luz, né? Um ambiente assim, onde que todo mundo trabalharia numa harmonia, sem um desrespeitar o outro, todo mundo respeitando um ao outro, mas não acontece isso. E se não acontece isso, meus amigos, todo dia, faz mais de um ano que rezam todo dia, isso prova que oração não tem efeito algum. Isso mostra que oração é a mesma coisa que falar você para você mesmo. É a mesma coisa que você chegar para uma pedra e conversar com ela e ela não te ouvir. Oração não tem efeito algum. Oração é mais um placebo para fazer com que você se conforte com as coisas que acontecem com você e porque aquilo tem que acontecer se você às vezes não se humilhar e não pedir diante de uma prece, uma oração, um jejum, né? E assim outras coisas aí, predominantemente vindo de outras religiões e outras crenças. Então, oração não tem efeito algum. Meus amigos, espero que tenham gostado. Espero que dê para mim vindo fazer algum vídeo aí, né? Porque não tá fácil não, mas eu estou fazendo o possível aqui. E hoje, praticamente, né? Falamos do mito Jesus aí, a pessoa que conversou com ele durante 9 dias, né? 9 dias ela conversou com ele e alcançou essa determinada prece. Beleza, meus amigos? Espero que todos fiquem bem, se cuidem e um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, meus amigos.